E ainda falando sobre os impactos da tragédia no Rio Grande do Sul para o agro brasileiro, recebemos agora Gideão Pereira, presidente da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul. Muito bom dia, obrigado pela participação aqui no Jornal da Manhã. Bom dia, Jornal da Manhã, bom dia aos ouvintes da Jovem Pan. Já começo até perguntando para o senhor que essa tragédia, toda essa situação será muito duradoura, por conta também do solo que fica encharcado e para as próximas produções, digamos assim, né? Sem dúvida nenhuma, o que está nos acontecendo aqui no estado do Rio Grande do Sul é algo absolutamente inédito, um prejuízo realmente muito grande, em que atingiu muitos produtores e principalmente uma região muito importante do estado, principalmente essa região mais linkada à pequena propriedade, que são as margens desses grandes rios, Jacuí, Taquari, Antas, Gravataí, Sinos, que inundaram Porto Alegre, e isso trouxe um prejuízo incomensurável. Cidades aí que desapareceram, e, consequentemente, também produtores rurais com suas atividades, com grandes prejuízos, grandes perdas, e alguns deles com perda total. Então, realmente é algo muito preocupante que está acontecendo no Estado, e para problemas excepcionais, nós precisamos, sim, de apoio e com medidas excepcionais. Existem prejuízos, principalmente em algumas áreas da soja, que ainda não tinha sido colhido, aqui no estado do Rio Grande do Sul, principalmente na área litorânea também, que aí tivemos grandes prejuízos, praticamente a cultura se perdeu na sua totalidade, embora o arroz, que hoje está no centro de uma grande polêmica com o governo federal, não tenha sido tão afetado assim, praticamente já tinha sido colhido, e também temos áreas que foram muito atingidas na área da suinocultura, da avicultura e da pecuária leiteira, na metade norte do estado do Rio Grande do Sul. Do que vocês vão precisar, Gideão? E vocês já estão recebendo apoio, por exemplo, do Ministério da Agricultura, da Secretaria Estadual de Agricultura, das prefeituras? De que tipo de parceria o agro vai precisar para conseguir atravessar esse momento agora e no longo prazo também, afinal de contas, até recuperação de terreno, recuperação do capital para que agricultores voltem a investir numa nova safra? Como é que acontece esse diálogo com as autoridades, se é que acontece? Realmente, nós temos, porque acreditamos porque nunca sofremos isso, é uma experiência absolutamente nova para o povo gaúcho, que a primeira etapa já está sendo concluída, ainda que foi a etapa de salvar vidas em todo o estado do Rio Grande do Sul, onde a Defesa Civil e o governo do estado, as prefeituras, todos agiram corretamente, na minha opinião, onde se salvaram vidas. Agora, começamos a entrar numa fase em que temos a necessidade de fazer levantamentos acurados para ver que nível de socorro tem que ter esses produtores rurais, e para isso nós, através do nosso Serviço Nacional da Aprendizagem Rural, o nosso Senado, estaremos saindo esta semana, principalmente nessas regiões profundamente atingidas, para fazer esse diagnóstico, esse levantamento, para ver quais as necessidades dos produtores, para podermos agir corretamente na reconstrução, porque sabemos que produtores que ainda têm a casa, mas perderam as instalações. Nós sabemos que temos que alimentar o gado leiteiro, que está com grande dificuldade, porque as pastagens também se foram. Nós sabemos que temos que recompor muito da suinocultura e da avicultura. E, evidentemente, que outras partes do Rio Grande, as situações são diferenciadas, depende da região. Mas aquelas questões reestruturantes, ou seja, de capital para que os produtores recomecem, ainda não temos notícia. Muito bem, Cris, a sua pergunta? Gideão, bom dia, satisfação falar com você. Gideão, você colocou que ainda faltam elementos para poder fazer uma análise mais significativa, né, dos impactos e do tempo que vai durar essa reconstrução. Dá para dizer que o impacto referente especialmente no campo da agricultura, ele vai durar talvez um tempo maior ainda do que em relação a outros ramos, haja vista que existe não apenas a necessidade produtiva, mas a necessidade de escoamento, a necessidade eventualmente até de mudança de determinadas áreas de produção. Na sua visão, isso vai sofrer realmente um efeito mais continuado até do que outros setores da economia?
Sim, sem dúvida nenhuma, porque nós temos produtores de notícias, porque eu pessoalmente não vi, vou ver essa semana que vem, que perderam até o seu solo, veja bem, que anos e anos de trabalho se foram água abaixo. Então nós temos que fazer esse diagnóstico e rapidamente, e vamos colocar aí 200 técnicos do nosso Senar, no mínimo, e inclusive temos oferta de outras federações do Brasil que querem nos ajudar, justamente para sabermos quais são as necessidades do produtor. Tem produtores que nem a casa sobrou. Aí nós temos que ver o que fazer, ajudar a reconstruir a casa? Possivelmente sim. Tem produtores que perderam seus animais. Nós temos uma notícia aí colocada pela Associação dos Criadores de Suínos, que se perdeu mais de 12 mil suínos que se foram água abaixo. Nós temos exemplos de produtores que tinham 100 vacas leiteiras que ficaram, que praticamente os 100% foram água abaixo. Instalações que se foram. Então, isso tudo tem que ser levantado. E também ver as necessidades prementes e básicas desses produtores para saber o que nós podemos alcançar, desde fogão, geladeira, pequeno mobiliário, para ele poder entrar para a sua casa de novo, e alguns têm que, inclusive, reconstruir a sua casa e também fazer uma análise. Vale a pena reconstruir no mesmo lugar? Também são perguntas que ainda nós não temos respostas, mas que estaremos trabalhando com afinco. Agora, nós temos outras questões do resto do estado do Rio Grande do Sul, porque, na realidade, para termos uma ideia, o Rio Grande do Sul já sofreu 2 secas do Laninha nos 2 últimos anos anteriores, e os produtores rurais gaúchos deixaram de colher 30 milhões de toneladas de grãos que foram perdidas pela seca. Depois veio a safra de trigo, que pelo excesso de chuva do El Niño na primavera, também perderam o trigo. Praticamente o trigo que se colheu foi muito lixiviado, excesso de chuva, perdeu qualidade, portanto, por conseguinte, perdeu preço, mais prejuízo. E agora, com essa situação, e que, embora algumas regiões já tivessem tido uma colheita de soja um pouco mais adiantada, colheita do arroz mais adiantada, outras regiões nem tanto. Então, hoje nós temos um produtor extremamente descapitalizado para poder retornar à sua atividade e, evidentemente, se ele está descapitalizado, inclusive, ele tem dificuldade de cumprir suas dívidas, seus compromissos financeiros. Então, realmente, nós temos que olhar para o estado do Rio Grande do Sul de uma maneira absolutamente diferenciada, que requer medidas excepcionais para um caso excepcional. Muito bem, nós conversamos com Gedeão Pereira, presidente da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigada pela participação do senhor aqui no Jornal da Manhã. Muito obrigado, e eu gostaria só de deixar uma colocação para que o povo brasileiro entendesse. Neste momento, quem está tirando a água do aeroporto Salgado Filho e Porto Alegre são as bombas dos produtores arrozeiros. Isso é muito importante que se diga. Muito bem, muito obrigada pela participação.